Eles sabiam que você falharia. Enquanto milhões gastam anos visualizando, afirmando e repetindo mantras sem resultados concretos, um pequeno grupo descobriu por que 98% das pessoas que praticam a lei da atração nunca manifestam absolutamente nada. A verdade é brutal e foi deliberadamente ocultada por gurus que lucram com sua frustração. Você não está falhando porque não tem poder. Você está falhando porque foi ensinado o método errado desde o início. A visualização como você conhece é uma armadilha sofisticada que mantém sua energia presa em um loop infinito de esperança sem materialização. Enquanto você imagina obsessivamente seu desejo, o universo interpreta isso como uma declaração de ausência, não de posse. Existe um mecanismo específico que inverte completamente essa equação, transformando intenção em matéria em questão de semanas, não anos. Mas esse conhecimento permaneceu restrito, porque uma humanidade consciente de seu poder real é impossível de controlar através do medo e da escassez. A janela para corrigir esse erro está aberta agora. Aqueles que continuarem usando o método obsoleto permanecerão presos no ciclo de desejo sem realização. A escolha está diante de você. A maioria das pessoas vive sob a ilusão confortável de que manifestação é um processo místico, vago e dependente de forças externas benevolentes. Essa narrativa foi cuidadosamente construída para manter você dependente de técnicas que nunca foram projetadas para funcionar plenamente. A indústria da autoajuda moderna transformou a lei da criação consciente em um produto comercial diluído, removendo precisamente os elementos que tornam o processo funcional. Observe a lógica padrão que te ensinaram. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, visualize seu desejo em detalhes vívidos, sinta a emoção como se já fosse real, e então solte para o universo. Repita diariamente até que algo aconteça. Essa fórmula contém um erro fundamental que invalida todo o processo. Quando você visualiza algo que não possui, seu cérebro registra a lacuna entre o estado atual e o estado desejado. Essa percepção de ausência gera uma frequência vibracional de carência. E é exatamente essa frequência que o campo quântico reflete de volta para você. O universo não é uma entidade consciente que julga seus pedidos ou decide quando você merece receber. Essa personificação infantil do cosmos é parte da manipulação. O que chamamos de universo é um campo de informação-energia perfeitamente responsivo que funciona como um espelho imparcial. Ele não ouve suas palavras, não interpreta suas visualizações, não avalia suas intenções. Ele responde exclusivamente à sua frequência vibracional dominante, o estado energético que você sustenta momento a momento. Aqui está a verdade que destrói toda a indústria da visualização. Quando você está em um estado de desejo, você está simultaneamente em um estado de ausência. Desejar algo é afirmar energeticamente que você não o possui. Essa contradição vibracional cria um padrão de interferência destrutiva no campo quântico, cancelando suas próprias tentativas de manifestação. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo, gastando energia sem movimento real. Neville Goddard, um dos poucos que compreendeu esse mecanismo com precisão cirúrgica, foi categórico. Não é o desejo que cria. É o sentimento de já possuir. Não é a visualização do processo de aquisição, mas a vivência mental do estado após a posse. Essa distinção aparentemente sutil é a diferença entre anos de frustração e manifestação consistente. O sistema educacional e as estruturas religiosas convencionais sistematicamente suprimiram esse conhecimento por uma razão estratégica.
Se as massas descobrissem que possuem literalmente o poder de reconfigurar sua realidade através do controle consciente de seus estados internos, toda a arquitetura de controle social entraria em colapso. Afinal, como manter populações em dependência quando elas descobrem que são operadoras conscientes de suas próprias experiências? A transição que está ocorrendo não é apenas individual, é dimensional. Existe uma frequência de existência onde esforço físico e tempo linear dominam a criação. E existe outra frequência onde intenção clara colapsa possibilidades instantaneamente. A visualização tradicional te mantém preso na primeira frequência, perpetuando a ilusão de separação entre você e o que deseja. O método que funciona te posiciona na segunda frequência, onde não há distância entre intenção e manifestação. Para compreender por que a visualização falha e o que realmente funciona, é necessário entender a arquitetura vibracional da realidade. Tudo o que existe, desde a matéria mais densa até o pensamento mais sutil, é energia vibrando em diferentes frequências. Seu corpo físico vibra em uma frequência específica. Seus pensamentos vibram em outra. Suas emoções vibram em outra ainda. E a realidade que você experimenta é o resultado matemático da frequência vibracional dominante que você sustenta. O campo quântico subjacente à realidade física não contém objetos ou eventos. Ele contém possibilidades em estado de superposição, aguardando colapso em experiências concretas. O que determina qual possibilidade colapsa em sua realidade não é seu desejo consciente, mas seu estado vibracional inconsciente. Você pode conscientemente desejar riqueza, enquanto inconscientemente vibra em frequências de escassez. E o campo sempre responde ao que você realmente é, não ao que você diz querer. Tradições antigas compreendiam isso através de linguagem simbólica. Os textos herméticos afirmavam que o todo é mente, o universo é mental. Isso não era poesia mística, mas uma descrição literal do mecanismo de criação. Sua mente individual não está separada da mente universal. É uma expressão localizada dela. Quando você altera seu estado mental interno, você está literalmente reconfigurando a porção do campo quântico com a qual você interage. Neville Goddard documentou em obras como A Lei e a Promessa que o segredo não reside na técnica de visualização, mas no estado de consciência assumido. Ele descobriu através de experimentação direta que quando você assume o sentimento de já ser ou já possuir o que deseja, o campo quântico não tem escolha senão reorganizar circunstâncias para corresponder a esse estado. Não porque o universo é bondoso, mas porque é mecanicamente responsivo. A física quântica, embora frequentemente mal interpretada, já reconhece que o observador influencia o comportamento da matéria no nível subatômico. O experimento da dupla fenda demonstrou que partículas se comportam diferentemente quando observadas. Embora cientistas ortodoxos resistam às implicações filosóficas, o fato permanece. Consciência e matéria não são entidades separadas, mas aspectos complementares da mesma realidade subjacente. O neurocientista mexicano Jacobo Greenberg foi ainda mais radical. Ele documentou experimentalmente como estados internos de consciência criam padrões específicos de interferência no que chamou de campo neuronal, a matriz fundamental de informação-energia que subjaz à materialidade. Seus estudos mostraram que emoções de medo, ansiedade e carência geram padrões caóticos nesse campo, enquanto estados de gratidão, certeza e plenitude criam padrões harmônicos de alta coerência. Aqui está a implicação devastadora. Quando você visualiza algo que não possui,
você está necessariamente gerando emoções relacionadas à ausência. A esperança de que algo chegue, a ansiedade sobre quando chegará, a dúvida se realmente funcionará. Todas essas emoções vibram em frequências de carência. E são essas frequências que o campo neuronal detecta e reflete de volta como sua realidade concreta. O método que realmente funciona não envolve visualizar o processo de aquisição. Envolve habitar mentalmente o estado após a posse. Não imaginar recebendo a chave da casa nova. Imaginar já morando nela há semanas, em uma cena casual e comum do dia a dia. Não visualizar abrindo a conta bancária e vendo o saldo alto. Visualizar pagando uma conta rotineira com total tranquilidade, porque o dinheiro simplesmente está lá. Essa diferença aparentemente sutil muda completamente a frequência emocional. No primeiro caso, você está no estado de antecipação, que é uma forma refinada de ausência. No segundo caso, você está no estado de posse naturalizada, que gera a frequência de ter, não de querer. E é a frequência de ter que atrai. A frequência de querer atrai mais querer. Michael Talbot, em seu trabalho sobre o universo holográfico, propôs que a realidade funciona como um holograma gigantesco, onde cada fragmento contém a informação do todo. Nesse modelo, sua consciência individual não está separada da consciência universal. Ela é um ponto de acesso ao campo total de possibilidades. Quando você muda seu estado interno, você não está pedindo ao universo que mude algo para você. Você está selecionando, dentre infinitas possibilidades coexistentes, qual será a sua experiência concreta. Essa compreensão dissolve completamente a mentalidade de súplica que contamina a maioria das práticas de manifestação. Você não está pedindo, esperando ou merecendo. Você está selecionando. E a ferramenta de seleção não é visualização obsessiva, mas assunção do estado correspondente ao que já está disponível no campo de possibilidades. Se você pratica visualização há meses ou anos sem resultados consistentes, existem sinais específicos que revelam um erro fundamental no seu processo. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para corrigi-los. O primeiro sinal é o cansaço mental após sessões de visualização. Quando a técnica está correta, você sente leveza e naturalidade. Quando está incorreta, você sente esforço e esgotamento. Isso acontece porque seu cérebro está tentando forçar uma realidade que ele percebe como ausente, criando resistência interna. A mente consciente quer acreditar na visualização, mas a mente inconsciente sabe que você está fingindo. E essa dissonância consome energia sem produzir mudança vibracional real. O segundo sinal é a ansiedade crescente sobre quando o desejo vai se manifestar. Se após visualizar você se pega verificando obsessivamente se algo mudou, calculando quanto tempo mais vai demorar, ou sentindo frustração pela aparente demora, sua frequência está errada. Essas emoções são evidência direta de que você ainda está no estado de ausência, não de posse. Quem já possui algo não fica ansioso esperando que chegue. O terceiro sinal é a necessidade de repetir a visualização compulsivamente. Quando o estado interno está correto, uma única sessão profunda é suficiente porque você realmente assumiu o novo estado de consciência. A necessidade de repetir diariamente por meses revela que você não está realmente habitando o estado, apenas visitando-o brevemente antes de retornar ao estado habitual de carência. O quarto sinal é a dependência de condições externas para se sentir bem. Se você só consegue se sentir próspero ao visualizar, mas volta a se sentir limitado ao abrir os olhos e ver suas circunstâncias atuais, o estado não foi realmente assumido.
O estado correto é independente de evidências externas. Você se sente próspero, amado ou realizado, não porque algo externo validou isso, mas porque você simplesmente é isso agora. O quinto sinal é o apego desesperado aos detalhes da visualização. Muitos acreditam que precisam imaginar cada detalhe com perfeição fotográfica para que funcione. Isso é outro erro. O que importa não é a nitidez visual da imagem, mas a autenticidade do sentimento. Você pode ter uma visualização vaga e nebulosa, mas se o sentimento de já possuir é genuíno e visceral, a manifestação ocorrerá. Inversamente, você pode ter visualizações em resolução 4K, mas se o sentimento subjacente é de esperança ansiosa, nada acontecerá. O sexto sinal é a interpretação de coincidências como falsos progressos. Quando algo remotamente relacionado ao seu desejo aparece, você se empolga excessivamente, interpretando como sinal de que está funcionando. Essa empolgação revela que você ainda está surpreso, ainda está na mentalidade de quem espera algo externo chegar. Quem realmente assumiu o estado de posse não se surpreende com manifestações, porque internamente já era real. O sétimo sinal é o conflito entre o desejo consciente e crenças inconscientes. Você pode conscientemente desejar abundância, enquanto inconscientemente acredita que dinheiro é sujo, que ricos são corruptos, ou que você não merece prosperidade. Essas crenças inconscientes geram frequências vibracionais que anulam completamente suas visualizações conscientes. E como essas crenças estão no inconsciente, você pode nem perceber que as carrega. Todos esses sinais apontam para o mesmo erro fundamental. Você está usando a visualização como ferramenta para obter algo que percebe como ausente, quando deveria estar usando a imaginação como meio de habitar um estado que já é completo. Não é uma técnica para atrair, é um método para ser. A inversão que muda tudo é esta: não visualize para obter, assuma para ser. Essa distinção aparentemente sutil altera completamente a frequência vibracional do processo. Na lógica convencional da visualização, você pensa assim: eu quero essa casa. Vou visualizá-la todos os dias, até que o universo me entregue. Essa mentalidade coloca você na posição de alguém que não tem e espera receber. Toda a estrutura emocional é construída sobre carência. Você está mentalmente pedindo, esperando, torcendo. E cada uma dessas posturas vibra em frequência de ausência. Na lógica correta da assunção, você pensa assim: eu já moro nessa casa. Qual seria uma cena natural e comum que eu viveria depois de já estar morando lá há algumas semanas? E então você entra mentalmente nessa cena, não como quem imagina um futuro desejado, mas como quem relembra um passado recente. Você não está criando algo novo. Você está acessando algo que, no campo de possibilidades, já existe. Em 3 dimensões, você procura emprego por meses, enviando currículos e aguardando respostas ansiosas. Em 5 dimensões, você assume o estado de já estar empregado. E então, o emprego te encontra através de uma conexão inesperada ou uma oportunidade que surge sem esforço aparente. A diferença não está na sorte. Está na frequência vibracional que você sustenta. Uma frequência atrai escassez e luta. A outra atrai fluxo e sincronicidade. Em 3 dimensões, você tenta convencer alguém a te amar através de esforço e estratégias. Em 5 dimensões, você assume o estado de ser amado. E então, a pessoa correta aparece refletindo exatamente esse estado interno. Se você precisa convencer ou perseguir, sua frequência está errada. O que é realmente seu por ressonância vibracional vem até você sem resistência. Em 3 dimensões, você economiza, planeja e calcula cada centavo,
esperando um dia ter liberdade financeira. Em 5 dimensões, você assume o estado de já ser próspero, sentindo a tranquilidade e a liberdade que o dinheiro traz. E então, oportunidades, ideias e recursos aparecem de formas que a mente limitada jamais poderia ter planejado. A razão pela qual isso funciona não é mágica, é física vibracional. Quando você realmente assume um estado, todo o seu ser eletromagnético se reconfigura. Seu campo cardíaco, que é 60 vezes mais poderoso que o campo cerebral, emite uma assinatura vibracional específica. Essa assinatura interage com o campo quântico, colapsando as possibilidades correspondentes em experiência concreta. Jacobo Greenberg demonstrou que indivíduos em estados profundos de meditação, onde a separação entre observador e observado dissolve, conseguem alterar padrões de coerência quântica no ambiente ao seu redor. Isso não é metáfora, é medição científica. Consciência afeta a matéria diretamente. E o veículo dessa influência é o estado vibracional sustentado, não o desejo verbal ou visual. O obstáculo que impede a maioria das pessoas de fazer essa transição é o apego à lógica de causa e efeito linear. Elas insistem em saber como o desejo vai se manifestar, quais passos precisam dar, qual estratégia seguir. Mas a mente tridimensional não consegue planejar rotas para manifestações pentadimensionais. O como não é sua responsabilidade. Sua única responsabilidade é sustentar o estado de já ser ou já possuir. Quando Neville Goddard afirma que assumir é o segredo, ele está sendo literal, não poético. Quando você assume completamente um estado, o campo quântico reorganiza todas as variáveis necessárias, conecta pessoas, ajusta circunstâncias e cria sincronicidades que a mente consciente jamais poderia orquestrar. Mas isso só funciona quando a assunção é total, não parcial. Quando é um estado permanente, não uma prática temporária. Compreender que visualização tradicional falha e que assunção de estado funciona tem implicações radicais para cada aspecto da sua vida. Isso não é apenas uma técnica melhorada. É uma reconfiguração completa de como você opera no mundo. A primeira implicação é que você precisa se tornar um observador consciente de seus estados internos. A maioria das pessoas vive no automático, reagindo emocionalmente a cada estímulo externo, sem perceber que essas reações estão perpetuamente recriando as mesmas experiências indesejadas. Quando você desenvolve a capacidade de observar seus estados sem ser dominado por eles, você ganha o poder de escolher conscientemente qual estado sustentar. A segunda implicação é que você não pode mais culpar circunstâncias externas. Se seu estado interno determina sua experiência externa, então cada frustração, cada limitação, cada obstáculo é o reflexo direto de um estado interno que você está sustentando, consciente ou inconscientemente. Isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque significa que você tem poder total. Aterrorizante porque significa que não há mais desculpas. A terceira implicação é que relacionamentos se tornam espelhos diretos. Cada pessoa na sua vida reflete um aspecto do seu próprio campo vibracional. Se você atrai pessoas dependentes, é porque há dependência não resolvida em você. Se atrai pessoas agressivas, há agressão interna não integrada. Tentar mudar os outros sem mudar seu próprio estado é inútil. Mude seu estado, e as pessoas ao seu redor mudarão ou naturalmente sairão da sua vida. A quarta implicação é que seu ambiente físico precisa de curadoria energética. Ambientes caóticos, acumulação de objetos sem uso, espaços que carregam memórias de estados emocionais densos. Tudo isso contamina seu campo vibracional.
Não é superstição. É higiene energética. Seu ambiente externo influencia diretamente sua capacidade de sustentar estados elevados. A quinta implicação é que você precisa proteger ferozmente seu estado interno de influências externas. Notícias negativas, conversas baseadas em reclamação, pessoas que operam permanentemente em estados de vítima, tudo isso puxa sua frequência para baixo. Isso não significa isolamento arrogante. Significa discernimento estratégico sobre onde você investe sua atenção e energia. A sexta implicação é que decisões precisam ser tomadas a partir do estado desejado, não do estado atual. Se você quer ser próspero, não tome decisões baseadas em escassez. Se quer ser saudável, não tome decisões baseadas em medo da doença. Cada escolha deve refletir o estado que você está assumindo, não o estado que você está deixando para trás. O método específico que substitui a visualização ineficaz é direto, mas requer disciplina mental que a maioria não está disposta a aplicar. Isso explica por que poucos manifestam consistentemente, enquanto milhões falham eternamente. Primeiro passo: defina com precisão cirúrgica o que você deseja. Não vagamente, não genericamente. Se é uma casa, qual casa exatamente? Se é um relacionamento, qual qualidade específica de relacionamento? Se é prosperidade, qual indicador concreto de prosperidade? Clareza é poder. Confusão é paralisia. Segundo passo: construa mentalmente uma cena única que ocorreria naturalmente depois que seu desejo já fosse realidade há algum tempo. Não a cena de receber, conquistar ou adquirir. A cena de já possuir há tempo suficiente para que seja normal. Se é uma casa, não imagine recebendo as chaves. Imagine tomando café na cozinha dessa casa em uma manhã comum. Se é um relacionamento, não imagine o primeiro beijo. Imagine uma conversa casual sobre o jantar de amanhã. Terceiro passo: imobilize completamente o corpo físico. Deite-se confortavelmente ou sente-se em uma posição que possa manter sem esforço. Feche os olhos. Deixe o corpo tornar-se irrelevante. Este não é o momento para ação física. É o momento para ação dimensional. Quarto passo: entre em um estado fronteiriço entre vigília e sono. Não force o sono. Simplesmente relaxe profundamente até que sua mente fique sonolenta, mas ainda consciente. Nesse estado, os filtros cognitivos que normalmente limitam sua percepção à realidade tridimensional relaxam, permitindo acesso direto ao campo de possibilidades. Quinto passo: entre na cena que você construiu. Não observe a cena como espectador externo assistindo a um filme de si mesmo. Esteja dentro da cena, vendo através dos seus próprios olhos imaginários, sentindo através do seu corpo imaginário, experimentando a textura, os sons, os cheiros. Você não está visualizando, você está habitando. Sexto passo: repita essa cena específica em loop curto. Não desenvolva uma narrativa longa. Uma única ação condensada repetida até adquirir densidade sensorial total. Tocando a parede da casa, ouvindo a voz da pessoa amada, sentindo o cartão de crédito na mão sem preocupação com o valor da compra. Uma cena, repetição, densidade. Sétimo passo: sustente essa experiência até que o sono natural chegue. Não lute contra o sono. Deixe-o vir enquanto você mantém a sensação de estar na cena. É nessa transição entre vigília e sono que o estado é impresso mais profundamente no inconsciente. Você dorme no estado de já possuir. A distinção crítica que separa praticantes bem-sucedidos de fracassados eternos está aqui. Você não pode participar da cena pela metade. Não pode estar dentro dela mentalmente, enquanto uma parte de você permanece consciente de estar deitado na cama visualizando. Tem que haver entrega total. Suspensão completa da descrença.
Você não está fingindo estar lá. Você está lá. Para aqueles que lutam com visualização detalhada, existe uma técnica alternativa igualmente poderosa. Em vez de construir uma cena visual, use uma frase condensada que implica a realização. Obrigado por isso ter acontecido. Funciona perfeitamente. Está feito, é outro. A frase se torna um mantra dimensional, repetido no estado sonolento até o sono chegar. A mente inconsciente capta a implicação e reconfigura o campo correspondente. O erro fatal que invalida o processo inteiro é verificar resultados ansiosamente no dia seguinte. Se ao acordar, você imediatamente verifica se algo mudou externamente, você acabou de declarar que não assumiu o estado, apenas praticou uma técnica. Quem realmente assumiu o estado, acorda sabendo que já é realidade interna. E a manifestação externa é questão de tempo de processamento do campo, não de dúvida sobre se vai acontecer. A verdade que atravessa toda esta exposição é simples e implacável. Você não está falhando por falta de poder. Você está falhando por usar o método errado. A visualização, como te ensinaram, mantém você preso na frequência de querer, que atrai mais querer, nunca posse. A assunção de estado te posiciona na frequência de ter, que colapsa possibilidades em experiências concretas. Neville Goddard gastou décadas documentando este princípio. Jacobo Greenberg provou cientificamente sua base neurológica. Michael Talbot forneceu o modelo teórico através do universo holográfico. A informação está disponível. A questão é: você está disposto a abandonar o conforto de técnicas familiares que não funcionam e abraçar um método que exige disciplina mental real? Cada momento você está assumindo um estado, consciente ou inconscientemente. Cada pensamento sustentado, cada emoção habitual, cada reação automática é uma declaração vibracional de quem você está sendo agora. E quem você está sendo agora determina matematicamente o que você experimentará amanhã. O universo não está testando você. Não está fazendo você esperar para ver se você é digno. Ele está apenas refletindo com precisão impecável o estado vibracional que você sustenta. Mude o estado, e o reflexo muda. É mecânico, é inevitável, é inescapável. A decisão está diante de você neste exato momento. Continuar visualizando obsessivamente sem resultados, ou começar a assumir estados como quem já possui. Continuar esperando que o universo responda aos seus pedidos, ou entender que você é o universo experimentando-se através de um ponto focal de consciência. Comece hoje à noite, não amanhã. Não quando as condições forem ideias. Hoje à noite, antes de dormir, construa sua cena única. Entre nela completamente. Durma nela. E observe nos próximos dias como o campo quântico começa a reorganizar circunstâncias de maneiras que sua mente limitada jamais poderia ter planejado. Toda mudança real começa com a compreensão de seu papel como criador consciente. E a única maneira de conectar-se profundamente com essa inteligência criadora é através da prática disciplinada de estados internos. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas em áudio projetadas especificamente para induzir os estados de consciência necessários para a assunção dimensional eficaz. Para saber mais e obter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Se este conhecimento ressoou com você, se algo internamente reconheceu a verdade por trás das palavras, escreva nos comentários. Fez sentido para mim. Essa declaração não é apenas feedback. É seu primeiro ato consciente de assumir o poder que sempre foi seu. A escolha sempre esteve e sempre estará exclusivamente em suas mãos.
A frequência que você decide sustentar agora determina a realidade que você experimentará amanhã. Escolha conscientemente.